A graça e a paz, amados, estamos aqui para apresentar a lição de número 8. Hoje nós vamos falar sobre confessando e abandonando o pecado, no nome de Jesus, tá? E nosso texto áureo, ele diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. Está lá em Provérbios 28:13, né? E a verdade prática, ela diz, que é a síntese da nossa lição, né? Para desfrutar um caminho de restauração e reconciliação com Deus, precisamos confessar os nossos pecados e abandoná-los de uma vez por todas, né? Então, vai ser uma lição muito importante para nós, porque, infelizmente, a gente lida com o pecado, né? E Jesus morreu pelos nossos pecados. Mas antes eu quero fazer aquele pedido conhecido. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, nos dê essa honra aí. Se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, né, a sua curtida. E também compartilhe aí com seus amigos, seus grupos, ok? E você também, sendo nosso canal monetizado, você assistindo os anúncios, você nos ajuda na monetização. Estou contando contigo para a gente continuar com o nosso canal no ar, tá bom? Bem, então o título é esse: confessando e abandonando o pecado. Todo cristão, né, ele vai ter que lidar em algum momento com o pecado, né? Porque a natureza humana, ela já nasce pecadora, né? Nós pecamos por quê? Nós pecamos porque nós somos pecadores. Nós herdamos aquela natureza pecaminosa de Adão. Não tem jeito, entendeu? Então a gente, de vez em quando, se tropeça, tem um problema, né? Então a gente sabe que o arrependimento e a confissão, ela tem que fazer parte da nossa vida, tá? Porque nós herdamos essa natureza ruim, né? O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, mas nós temos que fazer a nossa parte, né? Porque o crente, na verdade, ele não tem que ter prazer no pecado, ele não deve gostar do pecado. Às vezes eu falo que tem pecado de estimação, as pessoas não pode ter, mas existem pessoas que ele gosta de determinados pecados e ele não abandona, ele gosta. Isso é um pecado de estimação, né? Ele rodeia para lá e para cá, mas aquele pecado, ele faz parte da vida dele, ele tem que se libertar. Ali ele não é problema nem de confissão, é de libertação. Mas a gente precisa entender que pecado é errar o alvo, é sair daquele propósito que Deus tem com a gente. Toda vez que você erra, peca, você erra o alvo. Você saiu da direção dada por Deus, entendeu? Então a gente precisa entender que a melhor atitude para corrigir o pecado é o arrependimento e a confissão, né? Porque quem cobre as suas transgressões não vai prosperar, né? Mas quem confessa e deixa, alcança misericórdia, né? Graças a Deus. Então, vamos lá. Então, alguns detalhes que a gente precisa ver é que atualmente, né, tem pessoas que ele acredita que não há necessidade de confessar o pecado. Eu já assisti um pastor, né, pela TV, pela internet, uma igreja enorme, ele diz que não há necessidade de confissão de pecado. Então, por que às vezes as pessoas pensam assim? Isso aí depende da consciência dele, né? Não tem como eu pecar e ter comunhão com Deus se eu não confessar o meu erro, né? Então, muitos acham que não é preciso confessar porque o pecado é uma simples fraqueza, né? Outros acham que pecado é uma questão de ambiente, né? Ou se não, aspecto hereditário. Então, ou é aspecto hereditário, é uma questão de ambiente, ou é uma fraqueza. Ele pode ser isso tudo, mas no final o pecado é um poder que prende as pessoas longe de Deus. O pecado é um poder,
Entendeu? A Bíblia diz que o pecado consumado gera a morte. E o salário do pecado é a morte. Então, ele é um poder que tem mantido as pessoas presas na mão do diabo. Porque onde não tem pecado, o diabo não tem poder, não tem força. Ele influencia, mas não tem autoridade na vida da pessoa. Quando há pecado na nossa vida, ele tem autoridade ali. Aonde tiver pecado, o diabo tem autoridade. Aonde tiver santidade, Deus tem autoridade na nossa vida, né? Então, confissão de pecado, parte 1. Bem, lá no Velho Testamento, a palavra significa confessar, confissão, estender a mão. Essa palavra está presente 900 vezes no Antigo Testamento. Está assim no sentido de tomar conhecimento, saber, reconhecer. Agora, no Novo Testamento, né, aí já é diferente. O verbo grego para confessar é homologeo, que significa concordar, consentir, conceder. Então, essa palavra homologem, ela significa tem um sentido até jurídico, entendeu? Porque ela significa você concordar com alguém que você está errado. Então, quando você peca, você vai confessar o teu pecado, você vai concordar com Deus que você está errado. Entendeu? Porque muita gente vai confessar o pecado, ele vai se justificar, entendeu? Ele vai dizer que o culpado não foi ele, foi o irmão, foi o pastor, foi a mulher, foi o marido, foi o filho, foi um problema qualquer que houve que levou ele a pecar. E essas historinhas para Deus não resolve. Deus não fica ouvindo essas historinhas da gente, não. Ele tem que confessar o pecado, concordar assim, eu pequei, estou errado e pronto. Entendeu? Nem culpar o diabo. Tem um que, puxa, o diabo me levou a fazer isso. E daí? Quem pecou foi você, não foi? O diabo já é pecador já há muitos anos, há muitos milênios. Então, querido, confessar é você concordar com Deus. Estou errado, pequei, me perdoa e pronto. Aí o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Então, a gente tem que entender isso. Homologuem significa concordar com Deus que nós estamos errados. Aqui está escrito, né? Aquele pois, que confessa. Se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar. Entendeu? É isso aí que serve na nossa vida. Então, isso aí a gente precisa prestar atenção nisso. Assumir o nosso erro e pedir perdão. Entendeu? A confissão bíblica do pecado, o ensino bíblico geral da confissão de pecado, traz o quê? A ideia de reconhecer e fazer sua confissão, pois o perdão depende desse ato. Perdão depende de duas coisas importantes. Primeiramente, o arrependimento, né? Se você arrepende, aí qual é a primeira atitude? Confessar. Terceira, deixar. Se eu me arrependo, entre aspas, confesso e continuo no pecado, não adianta. Certo? Não adianta eu esconder o pecado, porque Deus vê. Eu posso esconder o pecado das pessoas, mas eu não posso esconder um pecado de Deus. É besteira isso. E quem me salva é o Senhor. Quem me liberta é o Senhor. Quem me alegra é o Senhor. Quem me dá vida espiritual é Deus. Então, se eu ficar escondendo o pecado dentro de mim, o Espírito Santo vai ficar entristecido, vai sair. Né? A Bíblia diz: não entristeçais, não apagar, entendeu? Não resistir. E o pecado faz isso. O pecado é um poder do inferno. É um lugar que dá autoridade ao diabo, peca. Quanto pecado tiver ali, quem manda é o diabo. Quando você confessa e deixa, aí tu alcança a misericórdia. O diabo sai. O diabo só fica onde tem pecado. Não tem pecado, ele foge, porque ele tem horror à santidade. Entendeu? Então a gente precisa entender. Então a confissão pode, no momento, pode ser até, tem confissão que tu aceitou Jesus, né? Todos os seus pecados, aceitou Jesus de verdade, de coração, todos os seus pecados estão perdoados. Agora, o que você vai cometer daqui para frente como crente, aí tu tem que confessar. Entendeu? Isso aí não tem jeito não. Então a confissão pode ser assim também quando o pecado, se você pecar contra o irmão, não adianta você só ir pedir perdão a Deus. Você pecou contra o irmão, vai lá no teu irmão e pede perdão. Entendeu?
Entendeu? É assim que funciona, é simples assim. Não adianta, ó, Senhor, me perdoa que eu pequei contra o meu irmão. Não vai resolver teu problema, tem que pedir perdão a ele. Às vezes a pessoa ofende o outro, faz, né, sai por aí maldizendo alguém, queima ele na comunidade com a mentira, com fake news aí, depois vai e pede perdão a ele particularmente. Não, tem que voltar e falar lá, olha, eu falei contra fulano, mas é mentira, eu pequei, estou errado. É assim que age. A gente às vezes calunia alguém publicamente, assim, fala com todo mundo, calunia, aí depois vem e pede perdão à pessoa na surdina, né? Não, tem que. Aonde você saiu semeando o joio, vai lá e semeia o trigo. Entendeu? Bem, o símbolo da confissão. O ato de confissão de pecado, a pessoa reconhece de maneira autônoma os pecados cometidos e por isso se encontra indigna, né, de estar na presença de Deus. Então a gente tem que aproveitar, gente, enquanto a nossa consciência não é cauterizada. Porque se a pessoa ficar pecando, escondendo e pecando e vivendo com a aparência que está tudo bem, a mente dele pode ficar cauterizada. O que é uma mente cauterizada? É uma mente insensível. Está entendendo? Que o pecado não atinge, não traz nenhuma impressão, não traz mais tristeza, porque a mente cauterizou. Então a nossa mente, ela não pode cauterizar. E para isso não acontecer, eu não posso deixar o pecado ficar demorando na minha vida. Se eu pequei, eu tenho que logo resolver o problema do pecado, senão ele vai moldando a nossa vida naquele estilo de vida distante de Deus. Quantas pessoas peca, fica na dele, não fala nada, toma ceia e faz a obra, até prega, mas no pecado. Aí a mente dele cauteriza, ele já não se sente mal com aquela situação. Pecado para ele já não traz problema nenhum. Ele não se sente mal quando peca. Quando o crente está na presença de Deus, ele peca e se sente mal, se sente envergonhado, né? Mas se ele estiver com a mente cauterizada, já com o pecado ali já guardado há muito tempo, tem que abrir a boca e confessar. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Entendeu? Então, isso aí é a Bíblia que diz. Tem que pensar nisso. Não deixa o pecado envelhecer dentro de você, não. Entendeu? A gente tem que se sentir indigno. Pequei, Senhor, tem compaixão de mim. Faz igual Pedro. Chora amargamente. Muitas vezes eu já chorei amargamente por coisas erradas que eu fiz. E fui perdoado. Sou perdoado. Então eu tenho experiência. Eu sou um homem igual a vocês. Sou humano. Entendeu? Então a gente amadurece, vai tomando vergonha na cara, igual eu tomei, né? A gente precisa mudar o estilo de vida, deixar de ser teimoso, né? Deixar de achar que só a gente que está certo. Não, tem que respeitar os direitos dos outros. Não, a gente peca. Nós vimos na lição anterior a murmuração, né? Então ela reconhece, o crente ele precisa reconhecer a sua natureza pecaminosa. Então a gente tem que vigiar muito. Porque a nossa natureza é pecaminosa. Nós nascemos de novo, somos nova criatura em Cristo Jesus, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, mas nós vivemos num mundo endemoniado, o mundo jaz no maligno, o Deus desse século é Satanás. Nós lutamos todo dia contra a carne, a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Né? Nós vivemos num mundo pecaminoso, um mundo que jaz no maligno. Né? João escreveu: tudo que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. É o mundo que você vive, então você está sujeito ao pecado. Entendeu? Então, eu tenho que manter uma certa distância do pecado. Eu sempre, quando eu digo que o pecado é um acidente, o crente, pode acontecer. Por exemplo, você não sai de casa com o teu carro, eu vou bater na primeira esquina. Você pensa, não, você sai com o destino de chegar onde você quer. Mas pode acontecer de alguém bater em você, você bater, né? Um enguiço, um acidente pode acontecer. É acidente, não é proposital. Então o pecado também é assim. Você pode pecar, não é proposital. Você não saiu para pecar, mas não vigiou, pecou. Entendeu? É assim que assim ainda passa. Você pede perdão, né?
Aí pronto. O perdão é uma saída de Deus para nós. Ele já conhece as peças, ele já sabe como nós somos. Deus não, Deus não tem nenhum temor em relação a nós, porque ele sabe que nós somos pecadores. Entendeu? Então, assim como quem experimenta, né, o ato sincero e humilde da confissão de pecado, alcança a misericórdia. Então, a tua alma é consolada, teu coração se alegra. Tem coisa melhor para alegrar o coração do que o perdão, entendeu? O perigo do pecado não confessado, a segunda parte, tá? Os males do pecado não confessado. Bem, quando lemos e analisamos o provérbio, né, 28:13, que nós falamos agora, percebemos que a confissão de pecado não se trata apenas de um ensino judaico, faz parte da Bíblia toda. Porque o pecador está de Gênesis e Apocalipse. Então, o perdão está também de Gênesis e Apocalipse. Entendendo? A confissão de pecado também está de Gênesis e Apocalipse. Então, confissão de pecado não é uma coisa do Velho Testamento. Porque o homem é pecador, ele pega sempre. Então, faz parte da nossa vida a confissão, a concordar com Deus que nós erramos. Entendeu? Em contrapartida, quando a gente ignora, por acaso você ignorar a confissão de pecado, se ocultando, escondendo, como você pode esconder alguma coisa de Deus? Eu posso esconder, já não disse no início? A gente pode esconder das pessoas, mas de Deus, querido, você não vai conseguir esconder, nem eu, nem ninguém. Então, quando você esconder o pecado, vai piorar a tua vida, você vai viver triste, o Espírito Santo não vai poder alegrar teu coração, entendeu? Você perde a unção, perde a graça, você fica um morto dentro da igreja, com a aparência de que está até vivo, mas está morto, está na carne. É um homem natural. É isso que acontece. Então, a morte espiritual pode chegar, entendeu? Às vezes o cara está ferido, mas se ele continuar ali daquele jeito, ele pode morrer espiritualmente, entendeu? Então, esse negócio de fazer igual Adão e Eva fizeram, né? Você sabe que as consequências do pecado de Adão e Eva, ela permanece, entendeu? Quando eles pecaram, eles procuraram Deus para se consertar, eles fugiram. Então, a tendência das pessoas que pecam é fugir. O diabo procura levar. Quando a pessoa peca, comete um erro, o diabo vem logo com aquela mensagem do inferno. Ó, não tem mais jeito, já era, tu tá ferrado. Sai fora. É o que as pessoas obedecem o diabo. Realmente eu pequei, agora não tem jeito para mim, né? Esquece que se aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. O único pecado que a Bíblia fala que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Não é nem o pecado, é a blasfêmia, né? Que é um pecado de último grau, é do apóstata. Quem peca contra o Espírito Santo realmente não quer ser mais crente. Então a gente precisa, não podemos fazer igual Adão e Eva, entendeu? Tem que ir lá e confessar e deixar, entendeu? Porque as consequências serão piores ainda. Tem pessoas que estão 10 anos com pecado oculto, né? Não confessou, não falou nada com Deus, está vivendo uma vida miserável. Quer dizer, pode até agora se confessar, mas com esses 10 anos foram 10 anos perdidos. A gente ficar com o pecado sem confessar são tempos perdidos. Fiquei 10 anos com pecado oculto. Pois é, 10 anos perdidos, entendeu? E podia você estar fazendo a obra de Deus, né? Então, a gente precisa entender isso. A consequência dos pecados, eles nos limitam, né? A pessoa fica sem unção, sem a graça, sem poder, fica murmurador, fica, entendeu, mal-humorado, acaba com a vida dele. O crente mesmo, que nasceu de novo, que é nova criatura em Cristo, ele com um pecado oculto dentro dele, não quer abrir, se está com raiva, não quer falar com Deus, ele não para de viver, ele para de viver, entendeu? Então, as consequências do pecado de Davi. Davi, né, arrumou aquele problema todo com Batseba, depois ainda matou o marido dela, mas ficou, quietinho, falou nada com Deus, né?
Mas um dia Deus veio, trouxe um ano depois, Deus trouxe o profeta Natan a ele e falou para ele, ó, sei de tudo, mas tu não vai morrer, mas tudo que você semeou, tu vai colher. Tem pecados que a gente comete do tipo de Davi, né? Não no tipo dele, aliás, mas tem pecado que a gente peca, comete ele, né? E depois a gente até se arrepende, confessa quando a gente é imprensado, mas a gente é perdoado, mas a gente vai colher o que plantou. Só às vezes sai da igreja, passa um tempão fora, né? Aí arruma um monte de ideia. Aí depois volta para a igreja, está perdoado, está salvo, mas aí vai começar uma colheita que ele deixou lá no mundo. Ele plantou alguma coisa lá no mundo, ele vai ter que colher. Então, tudo tem um tempo, né? Então, Davi, ele plantou, né? Aquilo. Pegou a mulher dele, matou o marido e pronto. Engravidou a Batseba. E o tempo passou, ele lavou a boca e pronto. Mas depois, Deus falou, ó, tudo que você fez escondido, eu vou deixar fazer na tua vida às claras. Então você vê que ele foi perdoado, mas colheu o que plantou. Entendeu? Então, se a tua colheita é pequenininha, é porque realmente tu não avançou muito. Porque tem pessoas que avançam muito no pecado, entendeu? Aí a colheita é maior. Por quê? Porque ele semeou muito. Tem pessoas que às vezes saem da igreja e faz uma desgraça por aí. Depois volta, se arrepende, Deus é perdoador e a pessoa deve voltar mesmo. Vai para o inferno por quê? Se conhece a palavra. Mas vai colher o que plantou lá no mundo, vai colher, igual Davi. Estuda essa parte de Davi. Se Deus não falou para ele que tudo aquilo que ele fez lá na encolha, Deus ia permitir publicamente. E aconteceu, né? Se não é, por isso que a Bíblia diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Somos sujeitos ao pecado, vamos confessar. Pecou em pensamento, não vai sair falando para todo mundo. Vai pedir perdão a Deus. Pecou contra o teu irmão, vai pedir perdão a Deus. Mas pede ao irmão primeiro. Porque quem falou para tu não pecar contra o teu irmão é Deus. Então, você pecando contra o teu irmão, peca contra Deus também. Mas vai pedir perdão ao teu irmão. Entendeu? Então, a palavra de Deus mostra necessidade de se confessar o pecado, deixá-lo, assim alcançar a misericórdia. Então, o padrão é esse. Não inventa outro, não. É confessar, né, o pecado, abandonar ele, aí você alcança perdão. Então, vamos para a última parte aqui. Confissão de pecado, o caminho da cura e da restauração. Bem, confessando o pecado a Deus, né? Isso aí a gente deve entender. O pecado a Deus, certo? Todo pecado é perdoado a Deus, mas o caminho é Jesus, entendeu? Só Ele. Então, por intermédio de Jesus, seu Filho, pois só Ele pode perdoar os pecados, entendeu? Se não é Jesus, não tem como. Tudo é em nome de Jesus, entendeu? Jesus, quando morreu pelo nosso pecado, ele reconciliou o homem com Deus. Então, o perdão, o caminho do perdão para chegar a Deus passa por Jesus. Não é pelos nossos méritos, não. Só confessar, não. Eu tenho que lembrar que alguém morreu pelos meus pecados. Entendeu? Por isso que hoje eu tenho a liberdade de pedir perdão. Porque Jesus abriu o caminho para mim. Entendeu? Porque antes de Jesus morrer, já era. Não tinha perdão, não. Entendeu? O perdão era temporário, até Jesus morrer na cruz. Porque o sangue de animais não era um perdão eterno. Todo o povo do Velho Testamento estava esperando o Messias que ia salvar o povo. O sangue de Jesus é que nos purifica de todo pecado. Então, ao longo do seu ministério, né, o Senhor Jesus, ele foi um perdoador, né? Perdoou aquela mulher pecadora. Jesus usava essa palavra, vai e não pequem mais. Jesus nunca ficou questionando o que a pessoa fez no passado, né? Ele nunca ficou questionando, mas você já fez isso? Já... Nada, ele falou, ó, o negócio agora é daqui para frente.
A gente pode cometer muitos erros, mas não adianta ficar chorando o leite entornado. Entornou, já era. Então a gente não tem que estar olhando para trás. Pecou, perdão, esquece. Paulo escreveu uma palavra bem importante para a gente quando ele disse, né? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e aguardando, né, e avançando para aquelas que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, que é o Altíssimo. Está entendendo? Ele esquecia as coisas que... Ele não sofria de amnésia, não. Esquecer aqui significa que aquilo não influenciava ele mais. De vez em quando vem, né, aquelas coisas do passado que a gente viveu no mundo, né? Coisas erradas, mas o importante que ele quer dizer, esquecer, ele quer dizer o seguinte, olha, as coisas que passaram não tem mais influência na minha vida, acabou. Daqui para frente eu estou olhando para lá, ó. Eu tenho um alvo que é Jesus. Acabou. Então a pessoa pecou e está todo dia, meu Deus, eu pequei. Meu querido, peça perdão a Deus e vai tocar a sua vida. A semeadura quem resolve é Deus. Entendeu? Então, esquece. Tá? Muito bom. Em João 1, lemos que os nossos pecados devem ser confessados a Cristo. Certo? Dessa forma, perdoar pecado é uma prerrogativa de Deus Pai, por intermédio do Senhor Jesus, mediante a sua obra na cruz do Calvário. Então, Jesus mesmo falou, olha, sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus não tem perdão. Sem Jesus não dá. Está entendendo? Se Jesus não morre pelos teus pecados, já era. Ah, eu pequei, mas vou pedir perdão porque eu sou um cara muito útil na igreja. Tem gente que tem essa ideia maligna. Deus não vai fazer nada comigo. Eu já ouvi essas bobagens. As pessoas se sentem. Não, porque eu sou muito útil na obra e eu sou a última Coca-Cola do deserto. Essas coisas bobas, né? Querido, nós somos perdoados porque Jesus morreu pelos nossos pecados. Entendeu? Entenda bem, se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar de toda injustiça. Mas se esquecendo, não podemos se esquecer de que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se Jesus não morre, não tem perdão para ninguém, vai todo mundo para o inferno. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não perecer aqui é no inferno, é eternamente. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Acabou. Quem tem o Filho tem perdão. Quem não tem o Filho não tem perdão. Entendeu? Então, para encerrar, alcançando a cura e restauração. O texto áureo da presente lição nos lembra que ocultar o pecado e decidir por trilhar uma jornada de sofrimento espiritual e emocional. Quer dizer, quem esconde o pecado, ele vive mal espiritualmente, ele vive mal emocionalmente, psicologicamente. Se ele tiver consciência, a consciência dele vai doer e vai viver mal socialmente, porque o diabo tem uma base ali. Já viu os militares? Toda companhia militar, ou serviu o quartel, tem uma base. Ali é que eles começam a agir. Ele tem uma base em tal lugar, em tal lugar. Entendeu? Quando precisar, ali é uma emergência. O diabo, ele tem uma base no coração de alguém quando tem pecado. Se tiver um pecado na minha vida, não confessado, ali tem uma base de Satanás. Ali ele opera e ele faz o que quer. E um abismo chama o quê? Outro abismo. Um pecado chama outro pecado. Querido, vamos eliminar os pecados da nossa vida. Vamos confessar. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Entendeu? Então, existe doença que é causada por pecado não confessado. Existe doença. Estou dizendo que todas as doenças Não me entenda mal. Entendeu? Tem doença que não tem nada a ver com... Em regra, toda doença é causa do pecado. Se não tivesse pecado no mundo, não tinha doença. Não tinha morte. Pelo homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, e por isso todos pecaram. Então, o pecado traz morte, traz doença. Mas eu estou dizendo que, na prática, nem todo pecado é por causa de doença.
mas tem doença que é causado por pecado não confessado. Doenças emocionais, doenças físicas, gastrite, tanta coisa que, né, vem pelo lado emocional, psicológico também. Tem pessoa falando sozinho, me fazendo confusão mental, entendeu? Na igreja ele fala sozinho, na rua. É o quê? Às vezes tem alguma coisa dentro dele que precisa ser confessado para Deus. Entendeu? Então a gente precisa ver essas coisas. Então, quando a gente. Vamos ver o que Davi falou aqui. Ó, olha só o que o salmista falou. Enquanto ele não confessou o pecado dele, enquanto me calei, envelheceram meus ossos, deu até reumatismo nele, né? Pelo meu bramido em todo dia. Todo dia ele estava uma luta, né? Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do teu coração. Entendeu? Então, está dizendo o que aqui? Ó, Salmo 32, verso 5. Porque, ó, enquanto me calei, envelheceram meus ossos pelo meu bramido, todo dia. Porque todo dia a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Aí ele só teve uma solução. Já estava morrendo já, né? Confessei-te o meu pecado, a minha maldade não escondi mais. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pronto. Ficou um bocado de tempo assim, ó, acabado, destruído, sem ânimo, né? Você lê o Salmo 32, você vai entender. Mas depois ele orou, pronto. Confessei-te o meu pecado e pronto. Entendeu? Olha o Salmo 31 aqui, 51. Quer ver? Salmo 51 também. Entendeu? Ele fala assim, ó. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, fiz que os teus olhos é mal, para que sejais justificado quando falares e puro quando julgares. Entendeu? Então, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, não me lance fora da tua presença, não retire de mim o teu Santo Espírito e torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Entendeu? Então ele foi pedindo, Senhor, o pecado, ele falou, estou em pecado, então não retire de mim o teu espírito, me dá a alegria da salvação. Por quê? Porque ele confessou o pecado. Então, está na mão de Deus. Então, querido, essa é a mensagem de hoje para nós, dessa lição muito abençoada. Certo? Todo cristão, ele pode, né, ocasionalmente, pecar. Entendeu? Pode errar. Quem que não erra, né? Agora, a gente tem que prestar atenção que Deus está pronto para perdoar. Mas para perdoar eu tenho que confessar, eu tenho que ser humildade, ter humildade, como Pedro escreveu, né? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo certo ele te exalte. Tá bom? Então, Deus te abençoe, tamo junto. Não se esqueça de se inscrever, deixar seu like, compartilhar, deixe teu comentário. Tamo junto aí, até a próxima lição. Um beijo no coração.